Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí as Bíblias em um texto bastante conhecido, que é o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nós estamos aqui num culto de oração e como é importante nós aprendermos a orar. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sempre quando eu lia esse texto, eu nunca me conformei em não saber orar. Eu entendo que aquele texto, de alguma maneira, nos inspira a buscarmos, a aprender a orar. Nós temos a ajuda do Espírito Santo e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. E aqui, nessa oração que nós conhecemos, Jesus está nos dando princípios de como nós devemos orar. E hoje nós vamos falar apenas de dois princípios importantíssimos que nós precisamos aprender. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Essa é uma oração muito conhecida. Eu creio que você já deve ter lido ela na Bíblia inúmeras vezes, já ouviu diversas mensagens a respeito dela. Nessa noite eu não vou me focar... Eu quero me focar apenas em dois versículos dessa oração, que é o versículo 11 e o versículo 13, tá? Então não vou me focar na primeira parte da oração, onde Jesus vai falar sobre o Pai Nosso, que estás nos céus, para que o nome dele seja santificado. Isso será tema para uma próxima pregação. O que eu quero dar enfoque hoje é naquilo que Jesus nos ensina a respeito das nossas necessidades físicas e das nossas necessidades espirituais. E eu coloquei um tema dessa ministração como oração intencional. E aqui nós podemos ver Jesus nos ensinando no versículo 11 algo muito interessante, que é algo simples, mas que é algo que pode nos direcionar para nós termos uma oração com propósito ou uma oração intencional, que é a respeito de nós orarmos a Deus pelo pão nosso de cada dia. Então eu entendo aqui que Jesus está nos trazendo um princípio, que é o princípio de nós dependermos de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas necessidades físicas. Aqui quando Jesus está dizendo, nos dá o pão nosso de cada dia, ele nos mostra que nós, como filhos, devemos pedir ao Pai para que o Pai nos dê o pão nosso de cada dia. Ainda que, se nós formos ler alguns versículos anteriores, Jesus vai dizer que tudo o que nós pedirmos ao Pai, ele já sabe, antes mesmo de nós pedirmos. Então, antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós precisamos, porque ele é o nosso Pai, ele cuida de nós, ele caminha conosco todos os dias. Mas aqui, pensando um pouco sobre a questão da oração intencional, eu vejo algo muito simples, mas que pode nortear a nossa vida de oração intencional diante da presença de Deus. Porque aqui Jesus está dizendo assim: dá-nos o pão nosso de cada dia. E aí, dentro disso, a primeira reflexão que nós podemos fazer é:
qual é a nossa primeira refeição do dia? Qual é a primeira refeição do dia que nós fazemos? Normalmente, na cultura brasileira, nós acordamos de manhã e a primeira coisa que nós fazemos é preparar aquele café preto gostoso, para quem gosta aí de café. Não é assim? Aquele pãozinho na chapa, com aquela manteiguinha derretendo, ou com aquele ovinho com presunto, ou com aquela frutinha, aquela balinha gostosa, com mel. Eu sei que cada um aí tem as suas preferências. Mas o que me chama a atenção aqui é, se Jesus está dizendo para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia, e a nossa primeira refeição normalmente é o café da manhã, eu entendo que seria para nós, de fato, buscarmos ter uma oração com propósito, uma oração intencional. Eu entendo que as primeiras horas do dia seriam horas interessantes para que nós pudéssemos organizar a nossa vida numa disciplina espiritual para nós buscarmos a Deus. Isso me chamou muita atenção quando na semana passada eu estava meditando sobre isso e eu fiquei pensando, se Jesus disse para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia e a nossa primeira refeição é pelo café da manhã, então nós deveríamos começar o nosso dia orando. E muitas vezes nós não consideramos isso. Então, como é importante na nossa disciplina de oração, na nossa disciplina diária com o nosso Deus, de a gente aproveitar momentos pela manhã, ou até mesmo pela madrugada. Eu acompanho alguns irmãos que acordam um pouquinho mais cedo, tem gente que sai para trabalhar 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, tem gente que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, e a pessoa ela acorda uns 10, 15 minutinhos mais cedo para ter um tempo de oração e de leitura da palavra. O que isso nos mostra? Que a nossa dependência está no Senhor. Jesus Cristo disse assim, quando ele foi tentado pelo diabo, lá naquele monte, quando o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, qual deveria ser o nosso pão diário? Deveria ser a nossa dependência, a nossa vida de dependência e de busca do Senhor. Então eu entendo assim que é algo que pode ser saudável para as nossas vidas. Ao acordarmos, nós dobrarmos os nossos joelhos, rendermos os nossos corações e a nossa vida ao Senhor. O livro de Provérbios, ele fala um pouco sobre isso. Em Provérbios 8, capítulo 8, versículo 17, na versão revista e corrigida, a palavra vai dizer assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Olha que maravilhoso o que Salomão está escrevendo. Na versão Almeida século 21, diz assim, amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me acharão. E nós podemos ver assim um homem de Deus na Bíblia que é Daniel, e ele é uma inspiração para nós no que se refere a ser um homem de oração. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Nós vemos aqui uma oração de Daniel, uma oração com propósito, porque Daniel ele não se abalou com o decreto que havia sido feito ali na Babilônia. Na verdade não foi na Babilônia, já era outro rei, já era Sírio da Pérsia. E
Daniel não se preocupou com isso, porque ele tinha um hábito na vida dele. Ele tinha um propósito na vida dele. Ele orava todos os dias, por 3 vezes ao dia. E mesmo vindo o decreto do rei para que não houvesse nenhum tipo de clamor para qualquer outro deus e apenas ao rei, Daniel não se preocupou com essas coisas, não se preocupou com o decreto, não se preocupou com a possível causa, né, a consequência que aquele decreto estaria na vida dele, né, porque ele era um homem de oração. E decreto nenhum pararia a dependência de Daniel por Deus. E aqui quando diz 3 vezes por dia, eu imagino que eram em períodos diferentes do dia. Então podemos imaginar, a Bíblia não fala, mas podemos imaginar que quando Daniel acordava ele orava, ali mais ou menos no período da tarde ele orava e no período da noite também. Que seriam 3 momentos de oração que nós podemos fazer. Né? Até porque se a gente pegar o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, se nós fazemos 3 refeições por dia, nós precisaríamos fazer 3 refeições, no mínimo, espirituais por dia. Né? Então isso pode ser um alvo para nós, né? De orarmos de forma intencional, orarmos pela manhã, orarmos no período da tarde, orarmos à noite e extrapolar isso da mesma maneira que o apóstolo Paulo ele nos instruiu para orarmos em todo o tempo no Espírito. Mas tudo começa com pequenas porções, pequenas, né? No marketing a gente fala muito sobre isso, né? Sobre pílulas, né? O Luiz gosta muito de falar isso. Olha, pequenas porções. Então, por que nós não podemos ser intencionais na nossa vida de oração desta maneira? Porque isso vai gerar no nosso coração um coração de dependência do Senhor. Porque quando nós acordarmos pela manhã e nós clamarmos ao Senhor por Ele, pelo dia, pelo aquilo que nós necessitamos, ainda que o nosso Deus saiba, nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração de dependência. E é isso que molda o nosso coração e a nossa vida para uma vida de relacionamento e uma vida de dependência do nosso Deus. E para nós concluirmos a nossa ministração, eu quero abordar agora o versículo 13. E o versículo 13, Jesus Cristo, ele vai dizer assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui existe uma chave espiritual para a nossa vida muito profunda. Porque Jesus ele está nos ensinando a orar ao Pai para que nós não caiamos em tentação. Isso, o que quer dizer isso? Né? Que existe a possibilidade de nós sermos guardados por Deus em não cair em nenhuma tentação que vier sobre a nossa vida. Olha que tremendo é isso que Jesus está nos ensinando. Isso é um princípio espiritual poderosíssimo, sabe por quê, irmãos? Porque normalmente a gente ora a Deus apenas para pedir perdão pelos pecados que nós cometemos. Normalmente nós fazemos assim: Senhor, me perdoa porque eu caí na tentação. Senhor, me perdoa porque eu falei aquela palavra maldita na vida daquela pessoa. Ou porque eu usei palavras vãs, ou porque eu magoei alguém, ou porque eu fiz alguma coisa que não agradou ao Senhor. E nós usamos da oração como uma maneira de nos aproximarmos de Deus e clamarmos o seu perdão. E isso é bíblico, e isso é o que a palavra nos ensina, inclusive lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus na nossa vida nos impulsiona para uma vida sem pecar. Ou seja, nós temos a opção hoje, daqueles que
servem a Jesus de escolher dizer não ao pecado. Quando nós não tínhamos a vida de Cristo, a nossa natureza era uma natureza pecaminosa. Nós não tínhamos condição de escolher dizer não para o pecado, porque nós não tínhamos a natureza divina dentro de nós. A partir do momento em que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, a partir desse momento nós temos a escolha de poder dizer sim para o Espírito e para a vida de Deus e dizer não para o pecado. Isso é maravilhoso. Então aqui o que Jesus está trazendo para nós é um princípio espiritual. Quantas vezes você já orou ao Senhor: Deus, me livra de cair na tentação? Eu digo isso porque isso foi uma luz aos meus olhos. Porque na maioria das vezes nós não oramos assim. Na maioria das vezes nós só oramos pedindo a Deus perdão porque nós já caímos na tentação. Não é verdade? E aqui Jesus está dizendo: orem para que vocês não caiam em tentação. Usem da arma da oração, dessa arma poderosíssima, para não pecar, para não cair em tentação. Isso que quer dizer? Também tem a ver com dependência. Da mesma maneira que nós dependemos de Deus, de nos dar o pão nosso de cada dia, nós dependemos do Senhor para nos livrar da tentação. Nós não precisamos cair na tentação, nós podemos ser livres da tentação e nós precisamos orar por isso, para que nós não caiamos na tentação. E aí fica a pergunta: o que é tentação? A Bíblia ela vai falar sobre a tentação lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago ele vai dizer que a tentação são os nossos próprios desejos dentro de nós que nos inclinam para que esses desejos sejam realizados. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, se nós alinharmos esse texto com o que Jesus está dizendo, como deveria ser a nossa oração? Jesus, Pai, nós oramos a Ti para que o Senhor nos livre de fazermos a nossa própria vontade. Nós não queremos ser tentados pelos nossos próprios desejos, nós não queremos ser tentados pelas nossas próprias paixões, nós não queremos ser tentados pela cobiça que a carne traz ao nosso coração, nos inclinando a querermos deixar o lugar que o Senhor tem no nosso coração, para que a sua vontade não se cumpra na nossa vida. Quando nós oramos para Deus não nos deixar cair em tentação, nós estamos nos colocando numa posição de humilhação, de dependência e de reconhecimento de que o Senhor tem condição de nos livrar de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias paixões, daquilo que o nosso coração se inclina, que nos leva para longe dos desejos e da vontade de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos orar para que nós não caiamos em tentação. Sabe, querido, isso é uma chave na nossa vida. Nós, como cristãos, temos a oportunidade de viver sem pecar. Pecado não é regra, pecado é exceção. E nós podemos orar ao Pai para que Ele nos livre da tentação. E aí Jesus complementa dizendo: e nos livra do mal. Ou poderíamos dizer, e nos livra do maligno, porque nós sabemos que todos esses sentimentos, todos esses desejos, todas essas motivações, inclinações do nosso coração que nos levam a não depender de Deus e a vivermos a nossa própria vida, né, tem uma seta do maligno envolvida nisso, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós precisamos estar alertas para que nós não sejamos enganados pelo maligno e o nosso coração seja enganado, né, pelo maligno, porque o diabo ele só pode lançar a seta, mas quem
formula, quem trabalha, quem molda, quem faz com que esse desejo ele seja trabalhado e faz com que ele dê vida, somos nós mesmos, quando nós vamos fazendo com que esses desejos tomem o lugar de Deus na nossa vida, e assim nós fazemos com que a vontade do Senhor não se cumpra e os nossos desejos se cumpram, e aí a gente cai no pecado, na tentação, e a gente vai lá pedir perdão para Deus. Não precisa ser assim. Jesus Cristo nos ensinou para que nós dependamos tanto das nossas necessidades físicas como das nossas necessidades espirituais. Dizer não ao pecado. Senhor, nos livra do mal. E nós podemos fazer isso. E a oração de Jesus nos ensinou a isso. Vamos orar assim, e certamente nós seremos livres de todas as tentações, e o Senhor certamente nos dará tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida que glorifica o seu santo e poderoso nome. Assim eu encerro essa ministração, e que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos.